Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Muito obrigado por vocês estarem fazendo nosso portal chegar em tantos lugares. Você que está conhecendo nosso portal agora, se inscreva, você que é muito bem-vindo. Aqui nós sempre analisamos os principais fatos que dizem respeito à nossa realidade aqui no nosso Portal do José. Se gostar, compartilhe, mande para os seus amigos, com vídeos para participarem aqui do nosso portal também. O nosso portal é um dos que mais recebe comentários no YouTube. Você aqui, então, é muito importante, vamos em frente. E hoje nós vamos falar de bandidagem, como descobrir bandidos, como enfrentar a bandidagem governamental e como informar as vítimas que elas estão sendo vítimas da bandidagem governamental, a bandidagem midiática e a bandidagem dentro do governo na área econômica. Vamos começar aqui com algumas questões. Óbvio que hoje, sexta-feira, também eu vou falar da live do presidente da República, porque tem ali muitas informações sobre bandidagem com resultado morte. Gente, muitas vezes, quando nós somos vítimas de algum crime e nós não sabemos quem foi o autor, alguém furta um carro teu, leva um carro, te leva algum bem, enfim, faz alguma maldade com você e você não sabe quem foi, isso dá uma angústia muito grande, dá uma sensação de impotência terrível. Eu já tive carro furtado, né, muitos anos atrás, né, e você fica sem saber para onde ir, né? Outra coisa é quando você tem uma informação ou há um registro de quem praticou o crime. Aí a situação muda, né, porque aí você vai à captura, você vai desenvolver as ferramentas para tentar fazer com que o criminoso sofra as consequências, que ele seja preso. Aqui no Brasil, nós estamos diante de crimes muito intensos e os criminosos já estão absolutamente bem identificados. O passo seguinte será o que fazermos com esses criminosos. Vamos pegar aqui algumas questões aqui. Eu vou falar especificamente da live do presidente, né, como eu disse a vocês, mas eu quero começar abrindo aqui com algumas questões. Ontem o presidente esteve lá no Paraná, Santa Catarina, enfim. Chegando no aeroporto, ele pegou uma placa e expôs ali pelo menos a sua aparente divergência ou animosidade com o Sistema Globo, a Rede Globo de televisão. Quem é que acredita nisso aqui? Será que alguém acredita nisso? As pessoas veem os documentários, veem as reportagens, a cobertura do Jornal Nacional, fazendo críticas veladas ao Bolsonaro. As críticas nunca são diretas, nunca são absolutamente expositivas da influência que ele tem nessa pandemia, da influência direta dele, da pessoa dele, enfim. Então, isso é colocado e as pessoas gritam, mito, aplaudem, né? É uma festa total. Isso é o que está na aparência. Mas o que está na concretude, no comportamento do governo e a relação com as emissoras, as organizações Globo? Aí você vê isso aqui, ó. O editorial do Globo dizendo isso aqui. Pandemia e reformas são as prioridades. Bolsonaro tem o direito a propor seus projetos, mas o Congresso tem o dever de enfrentar a agenda mais urgente. Sabe de quem é essa agenda mais urgente? É a agenda de Paulo Guedes. A agenda de Paulo Guedes é a agenda das organizações Globo, inteirinha, sem tirar uma vírgula. Então o jogo é assim, o Bolsonaro finge que briga, finge que está cortando verbas e tal, mas o homem que está mandando no dinheiro do nosso país, no orçamento do nosso país, para onde os recursos são destinados, esse homem é o homem da Rede Globo, que é o Paulo Guedes. Vamos lembrar aqui que o Paulo Guedes ele é do Instituto Millennium, cujo um dos organizadores, proprietários, é o João Roberto Marinho, filho do Roberto Marinho da Rede Globo de televisão. Vamos recordar também que nas vésperas da facada que o presidente teria levado em Juiz de Fora, um dia anterior ele estava junto com Paulo Guedes na sede da Rede Globo de televisão, numa reunião com o João Roberto Marinho. Então, as pessoas que querem acreditar que tem uma questão de fundo aí, uma questão estratégica que divide o governo Bolsonaro dos interesses dos grandes grupos de comunicação, especificamente da família Marinho e da Rede Globo, as pessoas estão viajando na maionese no pior sentido, né? Então, essa é a questão que eu queria colocar para a sua reflexão, para vocês verem de fato
se na área econômica existe alguma divergência entre o governo Bolsonaro, o governo Paulo Guedes e os interesses dos grandes grupos econômicos aqui do nosso país. Pois bem, agora eu quero falar de um outro tipo de pilantragem, de vagabundagem, para entrar aqui no presidente da República. A Rádio Jovem Pan, que é um veículo de comunicação que tem muita audiência junto aos setores de direita, eles fizeram uma matéria alguns meses atrás sobre o pastor Valdomiro e o feijão milagroso. O feijão que ele recomendava, ele disse que ele não vende o feijão, não vendia, ele recebia doações para quem acreditava que o feijão cura a Covid. Vamos pegar aqui um trecho da matéria para a gente estabelecer uma relação da cobertura jornalística, entre aspas, que eles fizeram desse estelionato, dessa indução à morte de pessoas que acreditaram que comer feijão milagroso salva da Covid, e a indução que o presidente da República faz em relação a remédios absolutamente inúteis. Vamos acompanhar aqui a matéria, vamos lá. Mas João e o pé de feijão ganhou uma versão atualizada. Uma igreja parece ter se baseado na história para tirar proveito dos fiéis. A reportagem é de Nani Cox. O Ministério Público Federal ordenou que o YouTube retire do ar vídeos em que um pastor diz que feijão ajuda na cura da Covid-19. Nas imagens, Valdemiro Santiago de Oliveira, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, conta o caso de uma pessoa que teria se curado da doença com o grão. O pastor Valdemiro ainda estimula que os fiéis comprem sementes vendidas pela igreja no valor que varia de 100 a R$1.000. O MPF enviou um ofício pedindo a retirada dos vídeos da plataforma e a preservação dos materiais na íntegra. Além disso, o órgão solicitou que o Ministério Público do Estado de São Paulo investigue possível prática de estelionato por parte de Valdemiro. Para a Procuradoria, o pastor usou a influência religiosa para obter vantagem pessoal ou em benefício da igreja, induzindo as vítimas em erro, já que não há evidências científicas do uso de feijão na cura do coronavírus. Em um vídeo compartilhado no Instagram da igreja na semana passada, o pastor diz que é mentira que esteja vendendo as sementes. Logo depois, no entanto, Valdemiro menciona o carnê do semeador. Bom, gente, como vocês viram aqui na matéria, eles enfatizam que não há comprovação científica que o feijão cura a Covid. Pois bem, aí a gente dá um pulo e vamos na live do presidente da República, que eu vou evitar de colocar Sua Excelência falando. Várias coisas lamentáveis. Em primeiro lugar, ele leva aqui o presidente da Anvisa, que é um almirante, que fica coonestando o assassinato em massa. Em dado momento, o Bolsonaro fala do tratamento off-label, que ele aprendeu esse negócio recentemente, que é a possibilidade do médico experimentar alguns tratamentos, se alguns não estão dando certo, usando medicamentos que o médico intua ali que sejam positivos. Isso tudo foi dito para legitimar o Bolsonaro estar recomendando o seu feijão milagroso, a cloroquina. Assim como o feijão não faz mal à saúde, não provoca arritmia, mas causa resultado morte porque as pessoas que são induzidas a comprarem o feijão ou usarem o feijão ficam iludidas desse tratamento de Araque e acabam tendo consequências muito mais graves. O presidente, na sua prática assassina e estelionatárica, levou então alguém para conestar a sua fala. E ele conestou. Ele não foi direto, mas ele falou, não, existe literatura médica que permite que o médico use o tratamento off-label, mas ele em nenhum momento foi direto, porque ele não é trouxa, de conestar de uma forma direta uma infâmia como essa. Mas o Bolsonaro usou o presidente da Anvisa para dizer mais mentiras, que as pessoas na Segunda Guerra Mundial que precisavam de plasma, não tinham, injetavam água de coco. Não há nenhum tipo de indicativo que água de coco resolva a substituição de plasma, de sangue, em hipótese alguma. Claro que o cara está morrendo, você pode injetar piche, gasolina, óleo diesel, Gatorade, Coca-Cola, qualquer coisa, e dizer que aquilo de alguma maneira pode ter ajudado. Enfim. E o presidente, ele continua a dizer as suas mentiras e no final da história ele disse uma frase que ficou muito destacada, que pelo menos eu não matei ninguém. Como não matou ninguém?
O Hitler também não matou ninguém pessoalmente. Quem matava eram os seus soldados, eram os seus comandados. Né? O pastor Valdemiro não matou ninguém. Quem matou foram as pessoas que resolveram comer o próprio feijão milagroso e que não tiveram essa bênção. Não foi o pastor, foi a força celestial. Então é muito fácil o cara ser vigarista e terceirizar a vigarice para terceiros, né? Dizer que ele não teve responsabilidade. Teve responsabilidade sim. Quando ele critica o Mandetta, ele parou agora de falar, né, nessa live dele, pelo menos, ele parou de falar que na África, segundo o que ele tinha visto de experiência, conversou com o médico, é sempre uma coisa meio etérea, uma coisa não comprovada. Que na África as pessoas estavam tomando cloroquina por conta da malária e por isso que os índices eram muito baixos. Isso é mentira. Eu falei aqui várias vezes, não existe lugar nenhum onde isso possa ser verificável. E uma coisa muito complicada, né? As pessoas que seguem o Bolsonaro não verificam as mentiras que ele fala, acreditam piamente, então acaba passando, acaba engabelando um monte de gente. Então ele parou de falar desse negócio e ontem ele saiu, olha, é possível que a cloroquina poderia ter salvado até 70% das pessoas. De onde ele tirou isso? E ele querendo inverter a responsabilidade dele diante desse genocídio que está sendo praticado no Brasil. E qual é a cobertura que a Jovem Pan faz desse tipo de situação? Ele citou na sua live de ontem também que o Mandetta tinha mandado as pessoas ficarem em casa, mas era o que era correto. Mas por que isso foi feito dessa forma? É para que o sistema de saúde não fosse colapsado, que todo mundo com qualquer sintoma fosse induzido a procurar os hospitais, porque isso não daria condição, não daria vazão das pessoas serem tratadas e mais, as pessoas que não tivessem eventualmente contaminadas seriam contaminadas no meio dessa situação. O presidente, ele mente, ele joga as pessoas à morte no nosso país. O Brasil foi considerado dentre 98 nações a que pior tratou a Covid. Então como é que o presidente, que é o líder do governo, que é o líder político da nação, como é que ele não tem responsabilidade sobre esses acontecimentos? Eu tenho visto vários twitters de alguns deputados, algumas pessoas, todos são unânimes em afirmar que a casa vai cair. O presidente está em lua de mel com os 302 ladrões que o general Heleno disse, que eram o pessoal do Centrão, né, os deputados do Centrão. Eu tenho cobrado aqui que o general Heleno tem que vir a público explicar que negócio é esse. O homem da inteligência, se ele é um homem que tinha identificado que o Centrão era uma quadrilha de ladrões, e a quadrilha de ladrões agora está colada com o Bolsonaro, ou o Bolsonaro virou ladrão, ou líder dos ladrões, ou os ladrões agora estão dentro do governo. Então o general Heleno tem que explicar para a sociedade, porque ele é pago com o nosso dinheiro, é obrigação dele, na condição de ministro, explicar que história é essa, quem é ladrão ou se todo mundo ficou inocente de uma hora para outra. E os bolsonaristas continuam a acreditar nessa situação. Olha o que acontece no nosso país, gente. Com as propagandas do Bolsonaro, nós tivemos uma explosão de compra de cloroquina, de vermífugos e de coisas equetais. Faturou aí, o faturamento foi trilhardário, né? Vamos ver se lá na frente esses laboratórios não vão fazer algum agrado à família presidencial, porque o lucro foi pesadíssimo, né? O presidente nessa live patética, sempre insinuando ali que vai mandar leite de moça também no forever dos jornalistas. Agora ele tem uma inclinação para esses assuntos. Ontem, no Paraná, ele falou que é imbrochável, que não usa remédio para potência sexual. Ele entra com umas histórias assim, totalmente extemporâneas, né? E o que nós vemos na prática é que as reformas que o governo está querendo patrocinar, governo, diga-se Paulo Guedes, né? Não vão gerar empregos nenhum aqui no nosso país, né? O que muita gente que é ligada acha que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa acaba sendo iludida. Mas o fato é que o governo, gente, deixa eu mostrar aqui, o governo está caindo em investimentos, cada vez mais o Estado investe menos, gasta menos. E qual é o efeito prático disso? O Estado, ele é um grande movimentador da economia. Quando ele não faz obras, não faz construções, não faz rodovias, enfim, infraestrutura, ele não movimenta a economia de uma maneira geral. E o setor privado está apenas querendo comprar empresas que já existem no nosso país para explorar. Eles estão um pouco se lixando que as pessoas morram agora. Não tem ninguém preocupado com o povo, nem dentro do Congresso Nacional e nem dentro da área da economia, e muito menos o presidente assassino. Né? É chato a gente estar falando isso, mas eu poderia chamar o presidente de apedeuta, como o Estado de São Paulo, né, que é o ignorante profundo, ou lembrar que ele é sempre
um ergofóbico, né? Uma pessoa que tem horror de trabalho, ele gosta de ficar na farofagem, mas trabalhar que é bom pelo Brasil, para o Brasil, isso ele não faz. E os jornais econômicos, que cuidam da área econômica, vão apontando o que vai acontecer, o que está previsto para acontecer. Ó. O diretor de um banco aqui, Fator, está dizendo que nós vamos ter uma recessão nesse primeiro semestre. E o que nós vimos nos supermercados também é isso, os preços aumentando. Acabou o auxílio emergencial, as pessoas estão sacando o dinheiro das suas poupanças para gastar os seus últimos trocados ali. Você que compra óleo de soja no Brasil inteiro, você sabe como é que está o óleo de soja, o preço da carne como é que está, os combustíveis, a energia elétrica, enfim, todos os gastos que nós temos aqui no Brasil, eles estão aumentando, porque o dólar subiu também, né? A gente tem muitas influências do dólar. Então nós não temos uma perspectiva real para esse ano de 2021 de alguma melhora. Nós vamos ter esse alinhamento da área econômica com o governo Bolsonaro, eles vão continuar a dar sobrevida ao Bolsonaro com seus 302 ladrões no Congresso Nacional, e nós aqui vamos ter que o tempo todo ficar criticando, apontando as falhas, apontando os crimes, os estelionatos, e deixar registradas essas informações para que no futuro essas pessoas sejam responsabilizadas. A nossa luta, gente, ela não tem sido em vão. Essa retirada do site aí, Terça Livre do ar, e outras consequências que eles sofrerão, não são fruto do acaso, não. A gente está ajudando de alguma maneira. Ontem no New York Times, só para finalizar, saiu uma matéria aqui mostrando que mais de 175 cidadãos ali já entraram pelo cano nos Estados Unidos por conta das fake news, por conta das desordens e a invasão ao Capitólio. E isso tudo vai acabar pegando gente dessa turma da direita que estava lá nos Estados Unidos fomentando esse tipo de situação. Vamos conferir mais à frente. Eu fico por aqui, gente, mais uma vez. Um grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui no portal e divulguem e vamos para frente. Tchau!